Pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre sucessão ecológica, é um dos nossos últimos assuntos da nossa disciplina. E aí eu vou abordar um pouquinho sobre esse tema, tá? Pra gente entender sobre a modificação dentro das comunidades biológicas, tá? Dentro do ecossistema. Vocês entenderem um pouquinho, vocês já devem ter visto isso no ensino médio e a todo tempo na vida de vocês também. A gente passa por vários lugares que passaram por esse processo de sucessão ecológica, tá? A imagem aqui do nosso primeiro slide, né, como slide de introdução, na verdade isso aqui é a capa do nosso slide, né? Isso aqui já dá pra gente ter uma lógica, né, um pouquinho do que acontece em relação à sucessão ecológica, tá? Então a gente tem aqui um ambiente no qual ele passa por algumas modificações, tá? Dentro dessas modificações eu tenho algumas fases que vão passando uma para outra até chegar num ambiente equilibrado que é chamado de clímax, tá? Então a gente vai entender cada fasezinha dessa que está sendo exposto nesse primeiro slide, tá? Como capa, mas já diz tudo sobre o que a gente vai falar sobre sucessão ecológica, tá certo? Vejam só que em sucessão ecológica a gente também tem a importância das teias alimentares, tá bom? Então é um assunto puxando o outro, gente. Vamos lá. Como primeiro slide, a gente vai falar aqui sobre alguns conceitos que a gente pode encontrar sobre a sucessão ecológica, tá? Todos têm a mesma finalidade, o mesmo significado, tá? Então, a sucessão ecológica ela é o processo, né, gradual de mudanças da estrutura e composição de uma comunidade. Representa um processo ordenado de mudanças no ecossistema, incluindo alterações no ambiente físico pela comunidade biológica até alcançar a fase de clímax, que a gente vai ver melhor lá na frente, tá? Mas o que isso quer dizer? A sucessão ecológica nada mais é do que um ambiente que sofreu alterações, tá? Essa alteração, ela pode ser oriunda dos próprios fatores antrópicos, né, causado pelo homem ou pelos fenômenos da natureza, tá? Então, esses fatores, eles podem causar alteração no ambiente, causando modificação na composição da comunidade, ou seja, alterações de espécies, novas espécies entrando nesse ambiente, tá? Alterando o ecossistema em si, que é original, ou então formando um ecossistema naquele ambiente, tá? Diferente do original, e trazendo no final uma comunidade biológica em equilíbrio, ou seja, um ecossistema em equilíbrio, ou seja, com a presença de animais, de plantas, de fungos, de bactérias, de uma maneira geral, toda a composição, todos os componentes, na verdade, que criam um ecossistema vai estar ali em equilíbrio. Vou ter diferentes espécies de planta, animais, fungos, bactérias, tá? Que é o que a gente chama de fase de clímax. Então, quando eu chamo uma comunidade clímax, né, eu considero um ecossistema em clímax, eu estou dizendo que aquele ecossistema ele está em equilíbrio, ou seja, ele tem todos os fatores que compõem um ecossistema. O que compõe um ecossistema? Os fatores bióticos e os fatores abióticos. Então, está em equilíbrio, não está faltando nada, tá certo? Porém, esse ambiente, né, para ele chegar até a fase de clímax, ele passou por uma fase de modificação ao longo do tempo, tá? Então, a sucessão ecológica, ela pode acontecer de duas maneiras. Pode ser que um ambiente, né, um ambiente que ele não tenha nada, por exemplo, só tenha rochas. E daqui a pouco, ao longo dos anos, quando você vai observar novamente esse ambiente já tem diferentes espécies de plantas herbáceas, né? Plantas rasteiras, plantas
arbustivas, árvores, diferentes tipos de animais, insetos, tá? Então, quando acontece essa modificação, né, que o ambiente antes não tinha nada disso e depois de alguns anos ele aparece com uma modificação de comunidades biológicas, de um ecossistema diferente daquele que ele era antes, a gente chama de sucessão ecológica. Sabe quando acontece também as queimadas, né? O desmatamento em si, ou seja, quando tu retira aquela biomassa, tu retira aquela vegetação, tu acaba alterando o quê? A saída de animais daquele ambiente, né? Você altera a composição do solo, porque quando você faz a queimada, você altera o pH do solo, você altera as comunidades biológicas que vão aparecer depois do ato da queimada, né? Porque quando a vegetação é retirada, nova vegetação vai aparecer naquele ambiente, porém não será igual ao ecossistema original que tinha naquele ambiente, tá? Então pode acontecer dessas duas formas, tá? Então a ação do homem e a ação da natureza, ela pode implicar, pode afetar diretamente nessa mudança, né, de comunidade biológica, nessa mudança da estrutura e composição de uma comunidade, tá certo? A gente vai falando mais um pouquinho ao longo dos slides, vocês vão perceber com os exemplos, tá? Outro exemplo outro conceito bem simples, né, que eu trouxe para vocês é esse aqui, né, que a sucessão ecológica nada mais é do que o processo de colonização de um ambiente, né, por seres vivos em que a composição das comunidades se altera ao longo do tempo, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês, olha só. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, algumas plantinhas, né? Plantinhas anuais. E ao longo do tempo, esse ecossistema, essa comunidade biológica, ela vai sofrendo modificação, tá? E aí começa a aparecer as graminhas, começa a aparecer os arbustos, né? Começa a aparecer outras árvores, diferentes arbustos, né? Pequenos insetos, animais começam a surgir nessa comunidade. Então, de acordo que a vegetação vai se modificando, o ambiente vai se modificando, novas espécies são atraídas para dentro dessa comunidade biológica e assim formando um novo ecossistema. Então, quando eu tenho um ambiente, né, que é formado, ou não é habitado, ou é habitado por um ecossistema diferente, isso vai se modificando ao longo dos anos, eu chamo isso de sucessão ecológica, tá? Essa modificação do ambiente, né, causada por seres vivos, tá? Ao longo do tempo. Então, isso que é sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica, ela pode ser de dois tipos, né? Então, ela pode acontecer de duas maneiras. A sucessão ecológica, ela pode ser uma sucessão primária. O que é essa sucessão primária? Quando eu tenho um ambiente inóspito, né, que começa a ser colonizado, por exemplo, muito comum para os ambientes que são rochosos, né? Então, os ambientes rochosos, acontece muito de haver a sucessão ecológica em ambientes como esse, né? As rochas começam a ser colonizadas primeiramente por musgos, né, líquens, e aí vai se modificando até aparecer uma vegetação com porte maior, né? Vegetação perenes, né, que duram muitos anos, que tem um ciclo longo na natureza, tá? Formando assim um novo ecossistema. Então, quando o ambiente ele é considerado inóspito, ou seja, ele não tem nada nele, só apenas rochas, né, tipo um deserto, e começa a se modificar ao longo dos anos, né, e assim formando um novo ecossistema
em clímax, ou seja, em equilíbrio, eu chamo de sucessão primária, tá? Quando eu tenho quando uma comunidade estabelecida, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma área de floresta, por exemplo, e aí essa floresta sofre algum tipo de perturbação, né? Como um desmatamento, uma queimada, tá? O que que acontece? Surge uma nova comunidade após essa perturbação, após o desmatamento, após essa queimada. Então, antes o que era floresta, agora a comunidade, esse ambiente começou a ser colonizado por gramíneas, e depois arbustos, e depois árvores, e aí veio os animais, veio os insetos, e assim formou uma comunidade biológica em clímax, tá? Ou seja, em equilíbrio, onde eu tenho todos os fatores abióticos e biótico presente naquele ambiente. Então, quando eu tenho a ação do homem, né, causando, por exemplo, desmatamento, a queimada, ou tenho algum fenômeno da natureza que alterou aquela minha comunidade que estava estabelecida, eu acabei perdendo ela, e a partir disso formou-se outra comunidade, eu chamo de sucessão secundária, tá? Então, eu só tenho esses dois tipos de sucessão ecológica, a primária e a secundária, tá? Então, a sucessão primária, ela tem início em uma área desabitada, por exemplo, que eu dei para vocês, tá? Ocorrem ambientes que não foram previamente ocupados por seres vivos, como o exemplo das rochas nuas que eu falei para vocês, as lavas solidificadas também, pode ser um exemplo, tá? Os depósitos de areia, como as ilhas, né? Uma faixa recente de praia, né? Na verdade, as ilhas. Então, eu posso, né, considerar uma sucessão primária. De repente, a gente olha lá no meio do mar, a gente vê uma pequena ilha ali, né, no oceano. E de repente, o que era só areia começa a aparecer uma vegetação. E sempre, pessoal, vai ser a vegetação os primeiros seres vivos a colonizar aquele ambiente, tá? Por quê? Porque o produtor, ele sempre é o primeiro numa cadeia alimentar. Então, se não aparecesse a vegetação, nenhum outro tipo de animais iriam aparecer nesse ambiente. Então, tudo começa com a vegetação, porque a vegetação, ela é o quê? Ela é responsável pela fotossíntese, né? Onde a fotossíntese é responsável por produzir alimento não só para as plantas, mas sim para o resto da cadeia alimentar, né? A gente sabe que a gente tem a base da cadeia alimentar sendo responsável as plantas por essa base, né? Porque elas são a maior fomentora de alimento para as próximas cadeias alimentares. Então, tudo depende da capacidade fotossintética da produção vegetal em si, tá? Aqui eu dei um exemplo muito claro sobre a sucessão primária, eu já comentei isso com vocês no slide anterior. Mas aqui a gente tem uma rocha, né, uma rocha nua, e essa rocha, ela começa a passar por uma modificação, ou seja, começa a passar pelos estágios de sucessão primária, tá? De sucessão ecológica, na verdade. Onde essa rocha vai ser colonizada primeiro por líquens e fungos, que fazem parte da nossa composição vegetal, né? Posteriormente, vai evoluindo ao longo do tempo, né, com o aparecimento de ervas e pequenos arbustos, tá? Depois começa a aparecer ali um matagal com arbusto, e isso vai evoluindo, vai crescendo, vai aumentando essa biomassa vegetal. Daqui a pouco já aparecem alguns pinheiros e ali algumas árvores de grande porte, né, perene, de ciclo longo, que acaba modificando todo esse ambiente que antes era inóspito, né, sem nada, sem vida, e agora começa a aparecer, né, se equilibrar
né? Tá vendo que esse ecossistema antes desequilibrado começa a entrar em equilíbrio, né? Formando uma biomassa vegetal muito mais complexa, né? Além de ser complexa, mais duradoura naquele ambiente, né? Por conter plantas, né, de ciclo longo, perene, e isso vai atraindo diversas outras comunidades, né? Outras espécies de animais, de insetos e assim por diante, até que esse ambiente, né, que está sofrendo modificação, entre na fase de clímax. O que é essa fase de clímax? Essa fase de clímax é justamente esse equilíbrio ecológico que está havendo aqui nesse ambiente. Eu tenho um ecossistema formado, né, completo, ou seja, eu tenho fatores bióticos e abióticos dentro desse novo ambiente, no qual deixa ele em equilíbrio, né? Tá ali uma composição equilibradíssima de animais e vegetais nesse ambiente, tá? Temos cadeias, teias alimentares aqui nesse ambiente, tá certo? A sucessão secundária, né, ela ocorre em substratos que já foram anteriormente ocupados por uma comunidade biológica, ou seja, já tinha ali nesse ambiente, ele já tinha um ecossistema formado, já tinha um ecossistema próprio, né, com as suas próprias características, e aí ele vai sofrer uma modificação, ou seja, pela ação do homem ou pela ação da própria natureza. Por isso, esses ambientes, né, que já têm um ecossistema equilibrado e sofrem modificação, eles apresentam mais condições para o estabelecimento de seres vivos quando eles sofrem essa modificação, tá? Então, quando eu já tenho um ambiente que foi estabelecido, né, já tinha uma composição, já tinha um ecossistema lá, né, por exemplo, nessa área aqui, já tem um ecossistema, eu tenho um ecossistema, ó, previamente definido aqui nessa área, tá? Porém, aconteceu a ação do homem aqui, né? Houve o desmatamento, ou aqui, houve a queimada, né? Para esse ambiente aqui se recuperar e essa mudança ao longo dos anos acontecer aqui nesse ambiente, uma nova estruturação de plantas, animais, para essa sucessão aqui vai ser muito mais rápido do que a sucessão primária, tá? Porque a sucessão primária, ela vai começar do iníciozão mesmo, tá? Aqui é um ambiente que não tinha nada e começa a formar essa composição, tá? Essa composição de um novo ecossistema. Então aqui demora muito mais tempo para chegar à fase de clímax do que quando a gente compara com um ambiente que já tinha um ecossistema definido e sofreu uma modificação ou pelo homem ou pela natureza, tá? Então aqui vai ser muito mais rápido, porque eu já tenho aqui resquícios da fertilidade do solo, já tenho resquícios de semente de outras plantas que vão ficar dormentes aqui após a queimada ou desmatamento. E então, quando encontrar o substrato e as condições propícias, vão conseguir germinar, vão conseguir se proliferar muito mais rápido do que num ambiente que nunca foi habitado antes, tá? Como exemplo estão as clareiras, né, as áreas de as áreas desmatadas e os campos de cultivo abandonado. Eles são considerados ambientes de sucessão secundária, tá? Como eu já havia falado, a sucessão secundária ela vai se desenvolver mais rápido, né, do que a sucessão primária, justamente por esses motivos que eu expliquei para vocês, tá? Aqui é um exemplo da sucessão secundária, a ilha de Krakatoa, né, que ela perdeu toda a sua biota em 1883 com a erupção do vulcão. Então antes tinha uma vegetação aqui, tinha uma composição de ecossistema aqui, porém com a erupção desse vulcão, né, tudo se perdeu. Então acabou-se a biomassa, acabou-se a biota toda aqui, foi embora com a ação, né, desse fenômeno. Então, olha só o que aconteceu. Então, ao longo dos anos, né, após a erupção do vulcão nessa ilha, a vegetação ela foi sendo gradualmente colonizada por uma biomassa vegetal, né?
né? Começou lá pelas gramíneas, as pequenas plantas de pequeno porte, foi evoluindo. Essa biomassa começou a aumentar, né? Justamente para ser um atrativo para outros animais, tá? Para que possam também ajudar nessa colonização e formar um ecossistema equilibrado. Olha só como está a ilha atualmente, né? Hoje a ilha está com uma comunidade biológica completa, ou seja, plenamente estruturada, ou seja, ela está em clímax, ela está em equilíbrio aqui. Eu tenho uma composição de ecossistema super equilibrado, eu tenho meus animais habitando nessa área, né? Animais, não só animais, mas fungos, bactérias, insetos, né? Eu tenho toda uma composição aqui de fatores bióticos que colocam esse ambiente, que colocam essa ilha agora em equilíbrio, né? Em clímax, tá? Bom, existem algumas características, né, da sucessão ecológica que vocês devem saber. Primeiro é a ESESI, que tem o mesmo significado de espécies pioneiras, tá? Então é uma fase da sucessão ecológica. Isso aqui quer dizer no início, né, quando esse ambiente está sendo modificado, existem as plantas pioneiras, espécies pioneiras que vão começar a compor essa biomassa vegetal daquele ambiente, né, nesse processo de modificação, tá? Quem seriam essas espécies pioneiras nessa fase de excesso, né? Seriam as gramíneas, os musgos, os líquens, os fungos. Então são eles que vão começar a acelerar esse processo de formar essa composição da massa vegetal para ser o atrativo para outros tipos de animais, né? Para outras composições bióticas dentro desse novo ecossistema que está sendo criado, seja na sucessão ecológica primária, seja na sucessão ecológica secundária, tá? Outra fase bem importante que a sucessão ecológica passa é a fase intermediária, tá? Ou chamada de seral ou séries. Então, essa fase intermediária, ela contém as espécies intermediárias durante essa modificação do meio ambiente. Então, de acordo que vai mudando, né, a fase inicial, e aí vai chegando na fase intermediária, essa composição da massa vegetal, ela também vai evoluindo. Então, antes o que era mais gramínea, o que era mais musgo, agora a gente começa a observar o que? O aparecimento de pequenos arbustos, né? Mais herbáceas compondo aquele ambiente, tá? Principalmente a presença de arbustos, tá? E aí a gente chega na última fase, que é a fase de comunidade clímax, que é aquilo que eu venho falando para vocês, tá? Então, a comunidade clímax é quando aquele meio ambiente ele conseguiu chegar à última fase da modificação daquele novo ecossistema. É quando aquela mudança, ela tem um stop, né? Aquela mudança ao longo do tempo para aquele ambiente, ela entra em equilíbrio, ou seja, ela para, né? Porque ela já alcançou todos os fatores que compõem o ecossistema. Então, eu tenho em equilíbrio ali toda a composição de fatores bióticos e abióticos. Tenho minhas diferentes espécies de animais, de vegetais, de insetos, de fungos, bactérias. Então, aquele ecossistema, ele está em equilíbrio, tá? Então, ele se reestruturou. É como acontece com as áreas de reflorestamento, né? Então, aquele ambiente foi modificado, né, devido à ação do homem, que retirou a madeira, e então ele plantou outras espécies madeireiras no lugar, para que pudesse recompor aquela área desmatada, desflorestada, né? Então, quando aquelas árvores, né, atingem seu ponto de crescimento, recompõe aquela área, entrou em clímax, tá certo? Essa biomassa vegetal, ela vai se expandir nessas diferentes espécies de vegetais, então compor essa nova massa
que vai ser um atrativo para novos animais, né? Novas espécies entrando naquela área. E aí, isso que vai dar o poder de entrar em equilíbrio ali a natureza para aquele ambiente, tá certo? Então, o que é importante vocês saberem a respeito desse assunto, tá? Um assunto curto e muito importante também de vocês entenderem. Então, quando a gente chega na fase de clímax, né, a quantidade de alimento disponível nesse novo ecossistema, ela é menor. Vocês conseguem imaginar que quando eu tenho menos seres vivos presentes no ambiente, eu tenho mais biomassa vegetal disponível, né? É assim que acontece. De acordo com essa biomassa vegetal vai crescendo e o número de animais consumidores vai aumentando dentro desse meu ambiente, e onde eles vão consumir essa biomassa vegetal, essa minha disponibilidade de alimento, ela vai diminuindo, né? Por quê? Porque a biodiversidade de animais, de consumidores, aumentou, né? E se aumenta essa biodiversidade de consumidores, de animais, eu também estou aumentando as teias alimentares dentro desse ecossistema, tá? Então, quanto maior o número de animais, de consumidores primários, terciários, quaternários e assim por diante dentro do meu ecossistema, mais esse alimento vai ficando disponível, que a gente já viu que ao longo, né, da cadeia alimentar, a disponibilidade de energia ela vai diminuindo de uma cadeia para outra, né? Principalmente quando aumenta o número de espécies, tá? Então aí começa a formar as cadeias alimentares, né? O que são as cadeias alimentares? São as teias alimentares, são um conjunto de cadeias, tá? Dentro do ecossistema. Então um animal que só era fonte de alimento para um vai ser fonte de alimento para outro, aquele que comia só uma espécie já está comendo diferentes outras espécies, e assim essa teia vai se intercruzando dentro do ecossistema, e aí o alimento, né, a disponibilidade de alimento dentro desse ecossistema, ele entra em equilíbrio, né? O que é entrar em equilíbrio? Ou seja, já tem tudo separadinho para cada um daqueles animais, né, daqueles seres vivos que estão presentes dentro daquele ambiente. É como se já tivesse tudo separado, né? Uma quantidade ali pro bovino, pra ave, e assim para toda aquela composição biótica dentro daquele ambiente. Então o alimento já está ali, totalmente disponibilizado na quantidade exata para cada compositor daquele ambiente, daquele novo ecossistema, tá? Então, pessoal, essa imagem aqui, ó, desse animal, por exemplo, imagina só um novo ecossistema, né, formado, e aí de repente é inserido uma nova espécie dentro desse ecossistema que já está em equilíbrio, tá? O que isso pode acontecer? Quando o ambiente já está em equilíbrio e a gente insere um outro indivíduo dentro desse ecossistema em equilíbrio, em clímax, eu posso desordenar o ambiente, o ecossistema desse ambiente, tá? Eu posso causar uma desordenação. Por quê? Porque como já está tudo separadinho na quantidade exata para todos os animais que estão presentes nessa minha comunidade biológica em clímax, se eu insiro uma outra espécie, o que eu posso gerar? A competição alimentar, né? A competição por espaço, a competição por N fatores com essa nova espécie inserida nesse ambiente que já está em equilíbrio, tá? E causar o que é pior, né? Que é a extinção da espécie. A gente sabe que se eu tenho espécies que têm o mesmo nicho ecológico, né? Elas vão competir e uma vai ter que se sobrepor à outra, tá
desse tema para que vocês possam refletir, né? Que é importante vocês saberem isso, tá? E aqui eu deixei para vocês o comparativo das características ecológicas, né? De séries pioneiras, né? Intermediária e clímax, tá? Então aqui, ó. Então dentro da pioneira, na minha fase de ESESI, né? O que eu tenho? Eu tenho plantas de porte pequena, né? Na intermediária eu tenho média e na clímax eu tenho grande, tá? Quanto à dispersão, para pioneira, né? Para essas espécies que estão lá dentro da fase de ESESI, que são as espécies pioneiras, a dispersão ela é comumente realizada por vento e água, né? Na intermediária, como eu já tenho uma biomassa vegetal um pouco mais modificada, eu já tenho a presença de diferentes animais dentro dessa nova fase aqui, né? Durante a modificação. Então, os insetos e o vento vai ser a fonte, né, de dispersão mais válida para compor essa fase intermediária. Na fase de clímax, a gente já tem os animais como os principais participantes na dispersão, tá? As sementes, geralmente na pioneira a gente tem as sementes são mais pequenas e leves, isso ajuda na dispersão, na proliferação, tá? Para germinação, a colonização em si desse material mais rapidamente lá naquele ambiente que está em fase de modificação, tá? Eu tenho na fase intermediária semente mediana, porque eu já tenho a presença aqui de arbustos, tá? E na clímax eu já tenho sementes mais grandes e pesadas, porque eu já tenho uma comunidade biológica aqui em equilíbrio, né? Eu tenho plantas de grande porte, né? De ciclo longo, perene, e a gente vai ter mais essa característica aqui nesse ambiente, tá? Quanto ao ciclo de vida, a gente sabe que na fase pioneira, né? As espécies pioneiras, que são os musgos, líqueas, gramíneas, elas têm um ciclo mais curto, um ciclo de vida, porém ela tem uma multiplicação, ou seja, uma germinação muito mais precoce, acelerada do que quando a gente compara com a fase intermediária e clímax, que a gente tem uma vegetação mais equilibrada, né, do que a fase inicial. Por isso que na intermediária eu tenho um ciclo de vida das plantas média, né? E a clímax longo, porque já tem uma comunidade biológica mais estabelecida com plantas de ciclo longo, tá certo? Então, pessoal, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Ele é bem leve e bem legal, tá? E aí eu vou deixar um exercício lá no portal pra vocês, tá? Beijo!